Espaços liminares. Bom, vocês com certeza já ouviram falar dessa palavra, afinal, ela tá a rodo aí na internet recentemente. Mas vocês provavelmente conhecem por outro nome: Backrooms. Bom, talvez alguns de vocês devem pensar que falar de Backrooms hoje em dia é bem batido, afinal, todo mundo conhece Backrooms. Mas provavelmente vocês devem manjar muito mais das Backrooms da Wikidot. Como assim, Victor? Bom, aqueles milhares e milhares de fases feitos por várias pessoas, bom, são Backrooms da Wikidot. Inclusive, quando eu fiz um post na comunidade falando que iria fazer um vídeo sobre Backrooms, um inscrito pediu para eu fazer sobre as Backrooms da Wikidot. Porém, mano, é muita fase mesmo. Então eu vou recomendar um canal aqui que fala especificamente dessas fases das Backrooms. E o canal se chama Mystici. Esse canal fala especificamente de várias e várias fases das Backrooms que as pessoas vão postando na Wikidot. E bom, tem várias fases incríveis, muito bem feitas, então eu vou recomendar esse canal aqui para vocês assistirem lá, beleza? Tá, Victor, mas de qual Backroom você vai citar? Bom, eu queria fazer um vídeo especificamente de uma versão das Backrooms que é considerada por mim a mais pé no chão. E para isso eu vou citar um nome que muitos de vocês com certeza conhecem: Kane Pixels. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasu e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E assim como o Iron Lang, eu sempre quis fazer um vídeo sobre Backrooms, porém eu não sabia o momento certo de fazer, mas eu acho que finalmente eu estou pronto. Primeiro que assim como o Iron Lang, Backrooms também vai receber um filme feito também pelo próprio Kane Pixels, e eu tô muito ansioso pra ver, porque eu acho Backrooms um conceito muito bom. E eu gosto de terror com espaços liminares, com um lugar fora do nosso mundo, que a gente não sabe o que é, com coisas que causam desconforto, eu acho bem bacana. E no vídeo de hoje eu queria fazer uma análise bem específica das Backrooms do Kane Pixels, porque pra mim é a série mais pé no chão, a que mais faz sentido pra mim, apesar de eu gostar das fases da Wikidot, mas essa aqui é bem legal. Mas enfim, chega de enrolação e vamos lá falar das Backrooms. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos e agora vamos pro vídeo logo. Bom, muitos de vocês já devem saber essa história, mas eu vou explicar ela porque eu gosto muito dessa história. Enfim, o conceito das Backrooms foi apresentado primeiramente para nós em um post feito no 4chan. Sim, 4chan, o site que é mais macabro que as Backrooms em si. E foi postado em 2019 com a clássica foto das paredes e chão amarelo e também com um textinho explicando o que é as Backrooms. E o texto basicamente explica sobre o comando NoClip, que você atravessa as coisas para entrar nas Backrooms e que se alguma coisa estiver por perto, ela provavelmente já te ouviu também. E só apenas esse post ficou tão famoso que então surgiu o nosso querido Kane Pixels. E em 2022 ele lançou o seu primeiro vídeo relacionado às Backrooms. E então começou a crescer uma comunidade em volta das Backrooms que perdura até hoje. Uma comunidade que acaba criando fases novas, histórias novas, monstros novos e por aí vai, que então surgiu a comunidade da Wikidot. E é na Wikidot, assim como o SCP, fica tudo organizado entre fases, criaturas, monstros, entidades, enfim. E quando eu falo que lá é organizado é porque eles organizam tudo bonitinho pra ficar as fases e as criaturas boas. Eles tiram tudo que é considerado ruim e não é qualquer pessoa que consegue inventar uma fase boa. E são as Backrooms da Wikidot que são consideradas as mais famosas, que vieram as regras que todo mundo aqui provavelmente conhece, como por exemplo a famosa água de amêndoa. Você provavelmente já ouviu esse nome, que é a água em que você consegue repor as suas energias depois de passear por algumas fases das Backrooms. Essa água é bem boa nessa história, porém, na do Kane Pixels é bem diferente. Como eu disse antes, as Backrooms do Kane Pixels são bem pé no chão. A começar que as Backrooms dele não tem essas regras fantasiosas e bem exageradas como a da Wikidot, nada disso. Como assim, Victor? Não é organizada? Não tem fases? Então, deixa eu explicar. Começar que as Backrooms do Kane Pixels não tem bem fases, tipo, você consegue atravessar para a próxima fase que vai para a próxima fase. Não, lá parece que as Backrooms são mais um lugarzão enorme dividido em etapas.
Explicando de maneira bem simples, é como se as backrooms do Kane Pixels fosse um lugarzão enorme incompleto, que você consegue entrar em novas áreas apenas andando, e não fazendo no clip, entrando em portas secretas, não. Lá é como se fosse uma área gigante, incompleta e bem macabra. Não desmerecendo as backrooms da Wikidot, nada disso, muito pelo contrário, eu gosto de algumas fases da Wikidot. Como por exemplo as Pool Rooms, que é aquela fase das piscinas, que é cheio de água e com um lugar bem fechado, eu acho ela bem relaxante. E também o shopping infinito, porque eu gosto de shopping, agora um shopping abandonado eu acharia assustador, então eu acho bem legal. Resumo da ópera, as backrooms da Wikidot são boas, porém, vocês conhecem a história das backrooms do Kane Pixels? Eu resolvi assistir ela toda pra engatar pelo hype do filme e cara, ela é bem curiosa. Ela é uma série misteriosa, porque ela não te entrega tudo de cara, você precisa adivinhar, desvendar alguns mistérios, mas é bem legal de desvendar. É um terror misturado com espaço liminar e ficção científica. E eu gosto dessas coisas, então eu resolvi assistir e assim como Iron Lang, eu resolvi engatar o hype do filme e explicar pra vocês a história das backrooms do Kane Pixels. Mas enfim, peguem uma pipoca e um refrigerante, sentem-se, se confortem e vamos lá desbravar a história das backrooms de Kane Pixels. Bom, deixa eu começar com a parte mais complicada da história para explicar de um jeito bem simples para vocês. Vocês precisam primeiro conhecer o nome de uma pessoa que é importantíssima na história, mas não aparece muito. Mas, de acordo com Kane Pixels, ele é tanto o protagonista quanto o antagonista. E o nome dele é Ivan Beck, o vice-diretor de uma empresa importante dessa série. E o nome dessa empresa é Async Research Institute, ou traduzido abrasileiradamente, Instituto de Pesquisa Async. Nós não sabemos quando as backrooms foi descoberta, a série já começa com eles já tentando abrir um portal, mas aparentemente nos anos 80 eles já estavam fazendo testes sobre uma máquina, um portal, enfim. E então em 1988 eles se iniciam os testes e o Ivan Beck vem em uma coletiva de imprensa explicar para que serve as backrooms. E que a ideia deles é basicamente fazer um armazenamento de coisas gigantescas, armazenar produtos, objetos e até mesmo criar lojas lá dentro, já que as backrooms são tão grandes que eles podem fazer qualquer coisa lá dentro. E que basta o governo dos Estados Unidos dar financiamento suficiente para eles que eles vão prosseguir com os testes. Coisa de Analog Horror ter governo assim, mas acredite em mim, melhor. Tá, mas testes pra quê, Victor? O que eles vão testar? Bom, simplesmente uma máquina chamada de sistema de distorção magnética de baixa proximidade. Ou simplesmente, portal. Um portal com que permite que eles transitem entre o mundo real e as backrooms, basicamente isso. E depois de vários e vários testes, nós chegamos em 1989, quando o portal finalmente é aberto com sucesso. Porém, o portal abrindo foi tão forte que causou um terremoto local, que é um terremoto que o Kane Pixels usou, que aconteceu na vida real, que interrompeu um jogo de beisebol, basicamente. Então os testes da Async começam. E o curioso é que depois que esse portal foi aberto, pessoas começaram a desaparecer frequentemente, como se com o portal aberto mais no-clips fossem gerados no mundo real. É mais ou menos isso. Bom, mas enfim, agora que vocês já sabem o básico da Async, vamos agora para os vídeos do Kane Pixels. E eu quero falar do primeiro vídeo, que é... E o primeiro vídeo se chama The Backrooms Found Footage, ou The Backrooms Filmagem Encontrada. E o vídeo começa com um grupo de adolescentes gravando um vídeo bem curioso, parece até um projeto de escola, com a gente na pele do próprio Kane Pixels. Exatamente, é um self-insert safado aí. Porém, o Kane Pixels acaba dando uns passos para trás e isso acontece. Ele, sem querer, acabou fazendo um no-clip e caindo nas backrooms. À primeira vista ele fica confuso e pergunta se tem alguém ali, já que é um lugar que ele nunca viu na vida. Um lugar bem desconfortável, que você só consegue sentir o cheiro de carpete úmido e som de luz chiando. Explorando esse lugar bem desconfortante, isso aqui acontece. Hello? Is someone there? Ok. Que lugar é esse? Não sabemos. Mas estamos sozinhos? Não. E quanto mais ele anda, mais gigantesco parece esse lugar. Parece nunca ter fim. Que lugar é esse, mano? Por que a gente caiu aqui do nada? Notando um padrão bem labiríntico, nós sabemos que não é um lugar natural, obviamente. Mas também não parece ser construído pelo homem, porque é bem infinito. Então ele encontra um buraco com uma escada e decide adentrar. E ele encontra um lugar com uma luz verde. Uma luz verde, guardem essa informação.
Então, depois de uma longa caminhada, ele acaba encontrando setas e desenhos na parede. Ok, isso é bem macabro. Parece que pessoas passaram por aqui então. Ok, agora a gente tem certeza. O Kenny Pixels não está sozinho aqui. Uma criatura esguia começa a correr atrás dele, fazendo sons bem humanos, como se fosse imitação. E a criatura não para, ela é imparável, mano. Ela não para de perseguir o moleque. Até que então ele se depara com um buraco e, sem pensar duas vezes, ele pula. E então ele acaba parando em um lugar mais diferente. Não é mais amarelo, é meio bege. É como se fosse uma extensão daquelas salas amarelas. Subindo as escadas, ele então acaba parando em um lugar parecendo uma galeria de arte, porém sem arte nenhuma. Até que então ele se depara com o famoso Hotel das Backrooms, aquele hotel cheio de janelas que parece ser bem fechado. Eu acho essa print desse hotel bem desconfortante, parece que é claustrofóbico, não sei. E as janelas desse hotel parecem ser muito corredores infinitos, que o Kenny Pixels não arrisca tentar adentrar, porque ele precisa pular para passar pro outro lado, e ele desiste. Entrando em uma porta, ele acaba retornando às paredes amarelas mais uma vez. Porém, antes que ele pudesse avançar, alguma coisa lança uma cadeira na parede. Então aquela criatura aparece de novo, fazendo sons bem humanos. Kenny Pixel, se escondendo em corredores, acaba encontrando um buraco, porém ele fica bem hesitante se pula ou não. Porém, antes que ele pudesse fazer alguma coisa... E assim o primeiro vídeo das Backrooms acaba. E meu Deus, o que foi isso? Bom, tá bem claro que as Backrooms não é um lugar natural, não é um lugar que fica no nosso mundo, e sim parece uma dimensão paralela, porque ela não acaba nunca. E diferente das Backrooms da Wikidot, aqui ela não é dividida em fases, e sim parece ter mais extensões de lugares completamente incompletos e diferentes. Mas enfim, vamos agora passear para outro vídeo, que é... No vídeo de pessoas desaparecidas, nós vemos algumas pessoas que estão, bom, desaparecidas. E que, curiosamente, os casos de desaparecimento subiu muito de 89 para 90, como eu disse anteriormente, depois que o portal foi aberto. Bem bizarro. E então nós vemos alguns agentes da A5 transitando por aí dentro das Backrooms, até que de repente eles encontram uma coisa inusitada. Uma pessoa que já passou dessa para melhor, bem sentada embaixo de um buraco acima da parede. E então nós vamos pro próximo vídeo chamado de relato de autópsia, que é o mesmo corpo sendo analisado. Nele nós vemos um cientista analisando o corpo e como está o estado de decomposição dele. E tá bem feia. Porque de acordo com ele, algumas partes do corpo foi decomposta bem rapidamente, no jeito natural, e outras não, continuam intactas, como se ainda estivesse vivo. Então esse cientista decidiu coletar amostras desse corpo para então analisar de perto. E então ele encontra uma coisa inusitada, uma cepa mutante de uma bactéria que na teoria é benigna, ela faz bem pra gente, mas é bem bizarro. Então ele pergunta pro Ivan Beck de onde eles tiraram esse corpo, e o vídeo acaba. Então o que temos de importante aqui? Basicamente as pessoas que falecem nas Backrooms acabam contraindo uma bactéria que na teoria é benigna, mas acaba virando uma cepa mutante. Como assim mutante? Já vou chegar lá. Partindo para o próximo vídeo, nós vamos para Backrooms, vídeo informativo, em que vemos um vídeo tutorial feito para membros da A5, dizendo que eles não podem entrar nas Backrooms com menos de 3 pessoas e que eles devem andar em conjunto, não pode se separar. Então acompanhamos a gravação de alguns personagens da A5, um chamado Peter Tent, que está gravando, George Levy, Marvin e Ronald. Então depois de uma pequena caminhada, Peter, que está gravando, acaba ouvindo uns barulhos de umas pessoas através de uma parede. Então ele decide chamar seus amigos, quando do nada... Guys, can you hear this? Hey! Guys.
Simplesmente todos os seus amigos desapareceram na sua frente e agora o Peter está sozinho. Meu Deus, fodeu. Então nós vamos mais uma vez para aquele silêncio ensurdecedor das salas das backrooms. Ele acaba encontrando uns lugares bizarros com alguns pedaços de coisas que não dá pra identificar, chegando um momento em que ele encontra um buraco na parede. E adentrando, ele acaba encontrando um papel de parede diferente e uma casa. Que bizarro, mano. Realmente é como se as backrooms tentassem se completar com alguns cenários bem deslocados e acaba não conseguindo, gerando essa coisa meio incompleta. É uma sensação estranha. E perto dessa casa ele ouve sons estranhos e decide ir embora, porque nem eu queria ficar perto daquilo. Andando mais um pouco, ele acaba encontrando uma porta de saída. Oh, que beleza! Então, nós finalmente vamos embora. E adentrando ela... Hello? Os alarmes ecoam, como se alguém tivesse invadido ali na hora errada. E o vídeo acaba. Ok. O que foi isso? O Peter estava com os colegas de trabalho dele e graças a um deslize ele acaba simplesmente sendo teleportado? O que foi aquilo? Por que os amigos dele sumiram do nada? Enfim, vamos pro próximo vídeo, e é Motion Detected. E sinceramente não acontece muita coisa nele, é simplesmente, bom, um estudo sobre captação de movimento da Async, e no final do vídeo a câmera detecta um movimento de uma criatura bem anormal. E a gente sabe muito bem o que é. Mas enfim, vamos para a parte mais interessante dessa série, que é as Found Footages. Vamos para Found Footage 2. A Found Footage 2 começa com uma moça que não temos o nome identificado. E ela começa a gravação dizendo que tem algo estranho na garagem dela, que as coisas caem do nada. E ela até marcou com uma fita azul no chão para poder lembrar aonde é que as coisas caem. Então ela decide fazer alguns testes. Então ela decide testar com lascas de madeira, uma bola de beisebol e com uma trena. Quando do nada... Bem-vindo às backrooms, minha querida. Então, ao se levantar, ela encontra todos os objetos e coisas que ela jogou ali durante os testes, basicamente bem abaixo da casa dela. E assim como qualquer pessoa normal nas backrooms, ela decide andar, para variar. Porém, ela acaba explorando um lugar bem diferente do que a gente tá acostumado. As cores do chão, do carpete, das paredes estão mais para bege do que amarelas. É uma área bem diferente, ou seja, como a gente sabe, as backrooms são gigantes, então elas podem mudar com o tempo. Tem um momento, inclusive, que ela acaba encontrando uma porta, mas tá trancada. E quando ela põe a câmera na fechadura para olhar, é uma sala muito diferente do que ela tá. Isso pode ser considerado níveis? Bom, talvez, mas não no jeito que você tá pensando da Wikidot. Aqui são basicamente interligados, não precisa de um truque para poder entrar em outros níveis. E perto dessa porta tem um buraco. Guardem essa informação. Ela acaba chegando em lugares bem estranhos, como se tivesse, obviamente, incompletos. Então ela chega em um salão que tem um carro esmagado em uma parede. Tá, como assim? Bom, na playlist das backrooms do Kenny Pixels ele tem um vídeo mostrando como isso funciona. Sim, não são só pessoas que estão suscetíveis a cair nas backrooms, aparentemente carros e outras coisas também. Mas de acordo com Kenny Pixels, não é o mesmo carro do vídeo da moça andando nas backrooms, é um carro diferente, é outra pessoa que caiu ali. Mas, bom, acontece com frequência pelo visto. Então a moça do vídeo decide procurar a pessoa que é dona desse carro para ver se ela está bem, né? Então ela acaba encontrando um lugar que parece muito um apartamento. Eu preciso morar em um lugar assim. Então ela acaba adentrando em uma sala bem escura e decide ligar a visão noturna da câmera. Então ela acaba encontrando raízes. O que é isso, mano? O que são essas coisas pretas na parede e no teto? Bom, curiosamente isso fica numa sala muito perto do carro onde a pessoa se acidentou. Será que isso é o dono do carro? Porém, antes que a moça pudesse fazer alguma coisa... Bom,
a moça não tem tempo pra conversa, ela pica a mula dali e vaza. Ela tenta a qualquer custo fugir dessa criatura, mas parece que esse bicho está na cola dela o tempo todo. E o som desse bicho é bem curioso, porque ele parece uma pessoa murmurando, pedindo ajuda, só que de um jeito bem macabro. Então a moça se encontra com aquele buraco que eu citei e decide entrar nele para fugir do monstro. E explorando um pouco, ela entra em um salão muito parecido com as Pool Rooms, com algumas piscinas, mas acreditem se quiser, não é. De acordo com Kenny Pixels, essa sala foi baseada num sonho, num pesadelo que ele teve. Ele não conhecia as Pool Rooms até esse momento, então, bom, ele meio que previu as Pool Rooms antes delas existirem. E tentando se esconder do monstro dentro de uma fresta, isso aqui acontece. Ok, o que foi isso? De novo, começou a abrir umas rachaduras na parede da cor verde e do nada tudo explode, parece. E bom, eu não sei como essa filmagem sobreviveu, mas eu acredito que a moça do vídeo foi com Deus nessa, então F no chat. Tá, então, o que é essa luz verde? Lembra que eu pedi pra vocês guardarem a informação da luz verde? Vamos lá teorizar. Bom, até o momento a gente não tem informação do que é essa luz verde e o que é essas rachaduras na parede enquanto a moça tá se escondendo. Porém, de acordo com algumas pessoas, isso pode ser as backrooms se expandindo em tempo real. Como assim, Victor? Bom, basicamente é como se as backrooms tentassem aumentar de tamanho em tempo real ali na frente da menina, tipo, aumentar, se expandir, criar mais salas, enfim. Ainda não temos respostas concretas sobre isso, mas ao que tudo indica, é isso mesmo. As salas das backrooms se expandindo e mudando de tamanho, aumentando de tamanho, enfim. Bom, voltando aos soldados da Async, nós temos esse vídeo aqui. Armadilhas. Bom, meus amigos, esse aqui é um dos meus vídeos favoritos desses soldadinhos da Async, porque é bem interessante. Vamos lá. O vídeo começa com alguns personagens se vestindo e se preparando para poder entrar nas backrooms, no famoso portal. Então nós acompanhamos o POV de um personagem chamado Marvin. E sim, é o mesmo Marvin que tava no grupo do Peter Tent, antes deles desaparecerem. Ué, mas se eles desapareceram da vista do Peter Tent, como que eles estão em outra expedição nas backrooms de novo? Eu vou chegar lá, relaxem. Mas enfim, é ele que vai conduzir essa expedição. Então podemos ver com mais clareza o que a Async faz dentro das backrooms. Eles estão marcando com fitas no chão para poder lembrar o caminho de volta, porque, bom, como vocês viram antes, é muito fácil de se perder. E depois de muita caminhada, eles encontram uma sala curiosa. Vários e vários buracos no chão e uma porta muito mais à frente. Por ser um lugar desconhecido e a gente não saber o que tem nesses buracos, é muito bom não tentar cair neles, beleza? Então um dos soldados tenta com muito cuidado tentar ver o que tem naquela porta. E abrindo ela parece que tá saindo uma luz verde. E a gente sabe muito bem o que acontece nessa luz verde, né? Ou pelo menos a gente tem uma ideia. Então Marvin vai tentar ir até lá, quando, de repente... Labirintite bateu, né, amigo? Mas pro alívio de todo mundo, não é um buraco infinito, e sim só vai pra outras salas. E vocês repararam muito bem que antes do Marvin cair, começou a piscar umas coisas na tela, incluindo um texto. E o texto diz o seguinte, abre aspas, embora dados pudessem ser inferidos nessa leitura, ninguém sabia o que realmente seria encontrado do outro lado. Fecha aspas. E o que esse texto significa? Bom, a gente não sabe. Será que diz algo sobre a porta? Será que é algo sobre os buracos? Ou sobre as backrooms em si? Não sabemos. Marvin chegou numa nova área com um papel de parede bem diferente, mas com arquitetura parecida anteriormente. Então, enquanto Marvin espera resgate, ele decide ficar ali esperando, até que ele decide explorar. Porém, ele acaba escutando o barulho de alguma coisa, alguma pessoa, algum grito. Então ele decide adentrar mais a fundo ali naquela área que ele não conhece. E andando mais um pouco, ele encontra uma fresta que, olhando para ela, um bairro? Oxi, será que ele conseguiu escapar? Que estranho, uma vizinhança, parece real, mas ao mesmo tempo não é, tem uma coloração meio vermelha. Bom, essa área das backrooms é bem diferente, então vai pra nossa gavetinha de informação. Eu tô copiando o Whip, desculpa. Então ele acaba passando perto de uma casa e vê as luzes acesas e um barulho de uma pessoa bem mais alto. Entrando na casa, ela parece bem maior do que do lado de fora? Ele não saiu no mundo real, ainda é as backrooms. E o pedido de ajuda de uma pessoa está bem mais alto, então ele tá bem perto. Então, vamos lá. Adentrando mais no ambiente, ele encontra algumas caixas de papelão, uma mochila. Parece que tinha alguém morando ali. Ou melhor, se abrigando ali, já que não tem como escapar.
Então ele encontra, bom, mais e mais corredores parecidos com as backrooms, mas com cores diferentes. Mas antes que ele pudesse avançar, isso aqui acontece. Marvin? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? Mais uma criatura se encontra com o nosso protagonista, porém parece uma criatura diferente e dessa vez ele faz sons humanos. Podem notar que em quase todas as aparições dessas criaturas elas fazem sons parecidos com humanos, e dessa vez esse aqui estava imitando o pedido de um socorro. Que curioso, Marvin corre a todo custo pela sua vida e a criatura parece perseguir ele arduamente. Então Marvin retorna pro ponto onde caiu e seus colegas acabam jogando uma maleta com uma corda e ele decide escalar, conseguindo fugir da criatura. E o vídeo acaba. Bom, como eu disse, esse é um dos meus vídeos favoritos porque mostra a criatura imitando uma pessoa. Bem curioso. E também mostra partes mais diversas das backrooms, partes que a gente não viu ainda. E é bem curioso, mano. Eu tô muito curioso sobre esse lugar. E tem esse vídeo aqui também chamado Report, que é basicamente os cientistas da Async analisando o vídeo que a gente acabou de ver. Do Marvin tendo que fugir das criaturas e então eles acabam fechando aquela abertura por onde eles passaram, pra não ter risco nenhum da criatura entrar no mundo real. E mais um vídeo sobre a Async que eu queria mostrar é esse aqui chamado de apresentação, que mostra os planos deles para fazer nas backrooms, né? Basicamente um armazenamento gigante, lojas e etc. Mas o importante está no final do vídeo, pois isso aqui acontece. Os alarmes ecoam, indicando que houve uma invasão, e quando eles vão dar uma olhada, um agente da Async perdido ali no meio do laboratório. E quem é esse, vocês se perguntam? Nada mais nada menos que Peter Tente, o que viu seus amigos se teletransportarem do nada no último vídeo. Bom, quer dizer então que o Peter tá vivo, né? Ele foi teletransportado então, e não os amigos? O que aconteceu? Guarda essa informação que vai pra nossa gavetinha de evidências. Enfim, vamos pra próxima found footage encontrada de um civil comum. Bom, essa found footage é gigantesca, então eu vou tentar resumir pra vocês o mais rápido possível. Aqui a gente acompanha a trama desse personagem chamado de Ravi. E assim como qualquer pessoa nos anos 90 com uma câmera, ele decide gravar o seu dia a dia. De boa na sua casa, ele ouve barulhos estranhos vindo do seu porão e decide explorar. Entrando lá, ele começa a ouvir uns tremores, as luzes piscar, e então ele adentra as backrooms. E o jeito que ele cai nas backrooms aqui é muito inusitado, porque ele simplesmente sai de um armário dentro das backrooms. Aí é realmente impossível de voltar pro mundo real. Porém, ele acaba adentrando uma área nova. Não é os famosos corredores amarelos, e sim um escritório bem vazio, bem mórbido, bem triste. Então ele decide explorar esse escritório, que é bem grande, mas algumas portas estão trancadas e do nada elas abrem, é curioso. Então ele acaba passando em um buraquinho na parede e adentrando em uma área nova, que é muito bem parecida agora com os corredores amarelos. Então ele começa a ouvir sons estranhos e decide explorar, inclusive achando um armário prendendo uma porta. Parece que alguém colocou aquilo ali para alguma coisa não passar, mas o Ravi ignora e só adentra. Entrando em uma área nova, ele parece agora estar em um apartamento bem desorganizado, cheio de cadeiras. Bom, eu usaria essas cadeiras para tentar fugir dali, mas o Ravi não pensou nisso. Tem até um momento que ele entra numa sala com uma caixinha de som tocando uma música. Bem estranho, tipo, não sabia que tinha esse tipo de tecnologia nas backrooms, mas tudo bem. Chegando em uma sala cheia de sofá, ele ouve um barulho vindo de uma porta. E então... Hello? Hey! Ravi corre pela sua vida e, como a gente sabe muito bem, tem criaturas nas backrooms e ele não quer ficar pra saber. Conseguindo fugir dali, ele acaba chegando em um corredor bizarro e que tem uma janela que dá pro lado de fora. E olhando pro lado de fora,
Que é isso, mano? Tá, vamos só ignorar e prosseguir, mas esse lugar faz um barulho estranho. Então Ravi chega em uma nova área, parecendo muito aqueles salões que fazem aulas de dança. Então Ravi acaba encontrando um pôster na parede que tem letras em chinês e 2022? Ué, mas essa série não se passa nos anos 90? Por que tem um pôster datado de 2022? Ok, vamos acalmar e vamos guardar isso na nossa gavetinha de evidência. Nesse salão de aula de dança tá tocando uma música nas caixas de som que é bem desconfortável. Eu não gostei muito dessa música, não. Tem um momento em que o Ravi simplesmente se encontra com um buraco e eu me recusaria a pular ali e ele também não quer pular. Explorando um pouco, o Ravi acaba ouvindo barulhos estranhos e andando mais um pouco, ele encontra isso. What the fuck? O que é isso? Um beijo, Viral Quest. Tá, temos uma criatura aqui junto com o Ravi. Porém, se vocês analisarem bem, ela é bem diferente das criaturas esquias que vimos nos vídeos anteriores. Ele parece ser mais humano e corre como humano, porque ele é bem mais rápido. Mas enfim, Ravi corre de desespero e decide tentar fugir da criatura se escondendo. Até que então ele finalmente consegue despistar a criatura, mas foi bem difícil. Então ele chega em uma área bem precária das Backrooms, muito feia mesmo, e acredito que seja bem fedida, e com um quadro que eu acredito que seja do Mao Tse Tung, mais uma coisa relacionada à China, mas tudo bem, né? Andando um pouco, Ravi chega em um escritório com uma janelona, e chegando perto da janela, ele vê o mundo lá fora, porém com uma luz vermelha? Que estranho. Ok, já é a terceira vez que a gente vê essa cidade avermelhada de novo e a gente não sabe se é o mundo real ou as Backrooms. Meu chute, ainda é as Backrooms, obviamente. Se brincar, nada daquilo lá fora é real, na verdade é só um cenário tentando replicar o mundo real, mas não conseguindo. Por isso a cor vermelha, bom, não sabemos, mas é bem curioso. Então Ravi finalmente chega no famoso corredor amarelo e... ué, não é o lugar de onde ele veio? Mas... que estranho, parece que ele deu essa mega volta à toa, porque ele voltou pro mesmo ponto de onde chegou, aquelas cadeiras em círculo. Que bizarro. Então ele se depara com o papelão de um homem da caverna? É só isso mesmo? E então ele chega num ponto mais curioso das Backrooms, uma casa cheia de objetos largados no chão. E adentrando lá ele parece ouvir pessoas, uma conversa, mas não tem ninguém lá. Então Ravi, criando coragem, pede ajuda a essa voz. Porém, este homem do outro lado da parede diz que vai chamar a polícia caso ele não sair da sua casa. Porém, o Ravi não tá ali. Inclusive tem um quadro na parede com um homem que provavelmente é esse cara que o Ravi tá conversando. Ravi tenta explicar que ele tá na casa do cara, mas ao mesmo tempo não tá na casa do cara. Ravi até consegue ouvir sons do cara interagindo com as coisas lá do outro lado, entre aspas, mas não tem ninguém ali. Mas acho que vocês já entenderam. Mas antes de acontecer qualquer coisa, antes desse cara tentar ajudar o nosso protagonista, isso aqui acontece. What the fuck? What? Oh my god. Oh my god. What the fuck? O mesmo som que sugou o nosso protagonista Ravi para as Backrooms rolou aqui de novo. Então muito provavelmente esse cara que estava conversando com a gente foi parar nas Backrooms também, porém muito provavelmente longe dali. Então Ravi, sem esperança, acaba usando os últimos momentos da bateria para desabafar. E então... I just want to go home. Pois é, o que foi isso? E eu sei lá, pô. Bom, eu acho que ficou bem claro aqui pra todos vocês que as Backrooms não é nada mais que outra dimensão. Porém, ela parece ser um pouco conectada com o nosso mundo, pois o Ravi conseguiu entrar na casa de uma pessoa, nas Backrooms, e conseguiu conversar com ela através das Backrooms. É como se as Backrooms fossem um outro plano, É como se as Backrooms fossem um outro plano que divide apenas o espaço e o tempo. Eu não sei muito bem explicar, mas antes que a gente pudesse obter uma resposta, aquele cara foi sugado para as Backrooms, ou faleceu, não sabemos. Enfim, vamos pro último, que é... Bom,
Bom, pra fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos terminar aqui as aventuras da Async, que tem muita resposta boa pra algumas teorias. Vamos lá. O próximo vídeo que eu queria falar com vocês é esse chamado Reunion, em que vários soldados da Async se reúnem, obviamente, com um robozinho controlado por controle remoto para ir até as áreas onde o Marvin acabou caindo, naqueles buracos. Então eles acabam encontrando o lugar e fazendo uma obra ali para tampar os buracos, para não ter risco nenhum de um monstro sair de lá. Então nós acompanhamos novamente o Marvin e seus dois amigos Randall e Mark, indo investigar umas salas escuras que a Async anotou como sala 14D. É uns nomes meio estranhos que não vale a pena citar. Então Mark decide ir armado com uma escopeta, que caso encontrar alguma coisa, é só dar um tirambaço e GG. Então, depois de um bom tempo de investigação, alguém aparece junto com eles. Esse homem consegue tomar a espingarda de Mark. Poxa vida, hein, Mark? Que despreparo da porra. Então esse homem acaba reconhecendo o Marvin e pergunta se ele foi dado como finalizado lá no mundo real e se fizeram um funeral pra ele. Bom, fizeram. Então esse homem começa a perder a cabeça e acaba dando um tiro em Mark, que começa a agonizar ali mesmo. Mas relaxem que o Mark fica vivo. Tá, mas quem era esse homem? Por que ele reconheceu o Marvin e por que ele atirou no Mark do nada? Bom, esse vídeo chamado de controle de danos explica tudo. Sentem-se e se segurem. Depois de atirar no Mark, esse homem simplesmente pegou o caminho de volta e vazou, tentando fugir do prédio da Async. Então cortamos para um discurso de uma reunião, que diz o seguinte: esse homem completamente maluco que atirou no Mark e fugiu era nada mais nada menos que Peter Tent, o cara que alguns vídeos atrás viu seus amigos serem teleportados do nada enquanto estavam nas backrooms. Depois dele ter sido encontrado naquela sala dos alarmes, eles foram estudar o que aconteceu. E naquele vídeo parece que os amigos do Peter foram teleportados. Na verdade é o contrário, o Peter que foi teleportado. Ele simplesmente foi teleportado para 2 meses no futuro, naquele vídeo em que ele vai parar na sala da Async cheio de alarmes. Bom, e como ele ficou 2 meses desaparecido no mundo real, ele foi dado como finalizado para sua família, amigos e parentes. Porém, como agora ele retornou, a Async não sabia o que fazer e como reintegrá-lo ele na sociedade, né? Pois, bom, ele estava falecido. Então a ideia da empresa foi manter ele ali dentro da Async enquanto eles resolviam com as papeladas para dar um jeito de dar vida a ele de novo no mundo real. E ele até tentou cooperar. Porém, por algum motivo, quando o tempo ia passando, ele foi ficando mais e mais louco. A saúde mental dele estava sendo comprometida. Até que então ele decide fugir, vai parar nas backrooms, pega uma espingarda e então ameaça todo mundo que não deixar ele fugir. Porém, assim que Peter Tent conseguiu fugir do prédio, ele então acaba caindo em uma encosta, batendo a cabeça numa pedra e falecendo na mesma hora. Aparentemente as backrooms é um lugar tão anormal, mas tão bizarro, que isso pode comprometer a cabeça e a saúde mental de quem fica muito tempo lá. E mesmo que tendo um salto temporal, o cara ficou 2 meses basicamente. E com esse vídeo a gente tem a confirmação de que as backrooms distorcem o espaço e tempo, pois o Peter Tent teleportou para 2 meses no futuro. E também é teorizado na Found Footage 3 que aquele homem que o Ravi conversou naquela casa era um homem do futuro. E que o Ravi, que é um homem ambientado nos anos 90, possivelmente em 1995, estava conversando com um cara que estava vivendo nos anos 2000, provavelmente. Pô, Victor, você não pode estar exagerando, não? Não, meus amigos, pois existe um vídeo não listado e escondido postado pelo Kenny Pixels em outro canal. E esse vídeo se chama apenas Simpsons. E nele rola apenas um episódio de Simpsons comum, um episódio em que o Bart tá no hospital e enfim. Porém, do nada, rola uns bugs na TV e passa um comercial em espanhol, sendo que o episódio dos Simpsons estava em inglês. Então rolam uns bugs novamente e o episódio dos Simpsons volta ao normal. Porém, isso não é o mais bizarro. Esse episódio dos Simpsons foi lançado em 1991 e esse comercial passando em espanhol depois do bug é um comercial datado de 2000. Tipo, imagina que macabro você tá assistindo um episódio agora em 2026 e do nada cortar pra um comercial de 2032, mano. É muito macabro. E esse bug na TV provavelmente rolou com a abertura do portal da Async. Ou pode ser apenas uma representação visual do espaço-tempo sendo corrompido pelas backrooms, já que depois dos anos 90 as pessoas começaram a desaparecer muito mais depois da abertura do portal. Então muito provavelmente as backrooms é nada mais que uma dimensão que mexe com o espaço-tempo e que por algum motivo está grudada com a nossa dimensão.
E o último vídeo postado pelo KinePixels até o momento não é nada demais, é apenas uns cientistas olhando aquela sala dos buracos onde o Marvin caiu, e ele com alguns outros cientistas explorando aquela porta que a gente tava curioso pra ver, que tinha aquela luz verde. E naquela porta tem uma sala muito maior. Até aí tudo bem, a gente já sabe sobre as backrooms. Porém, lá tem uma coisa muito mais bizarra. Por algum motivo, as paredes estão todas esticadas, como se a textura estivesse falhando em um videogame, e tem alguns móveis como mesa, cadeira e etc. grudados na parede e no chão, como se estivesse atravessando, como se tivesse um no-clip falhado naquela sala. E então o vídeo acaba. E meus amigos, o que é tudo isso? Ok, vamos relaxar agora e ir pro momento teorias. Primeiro eu quero começar sobre as backrooms em si. Como eu disse antes, muito provavelmente as backrooms é um lugar fora da nossa dimensão. Uma dimensão paralela? Uma dimensão além da nossa? Bom, ainda não sabemos, mas que por algum motivo ela tem uma conexão com a nossa dimensão que dá pra ir e voltar a hora que quiser ou involuntariamente. E as backrooms parecem um lugar incompleto, como se o mundo não tivesse carregado 100% ainda, como se fosse um jogo bugado pra testes. E que por algum motivo ela mexe com o espaço e tempo, já que você consegue transitar entre os tempos pro futuro ou pro passado involuntariamente. Pois o Ravi naquela casa provavelmente conversou com alguém dos anos 2000, o comercial dos Simpsons nos anos 2000 e o Peter Tent viajando para 2 meses no futuro do nada. E a dimensão das backrooms provavelmente é infinita, então a gente nunca vai conseguir ver 100% dela, pois tem salas que a gente não conseguiu entrar ainda, não conseguimos explorar um pouco ainda, então provavelmente não vamos ver muito ainda. Agora sobre a criatura. O que são as criaturas das backrooms do KinePixels? Lembra que eu disse que era para vocês guardarem sobre a bactéria naquele corpo em decomposição lá nos vídeos atrás? Vamos lá. A teoria mais aceita na comunidade é que as criaturas das backrooms do KinePixels são nada mais nada menos que pessoas que caíram ali e faleceram com o tempo. E que por causa do ar daquele ambiente bizarro, provavelmente as bactérias sofrem mutação. Como eu disse, as bactérias têm uma cepa mutante. Então essa bactéria mutante provavelmente domina o corpo da pessoa já falecida e então se transforma nessa criatura esguia e bizarra, que oficialmente tem o nome The Life Form, ou a forma de vida. Então as criaturas das backrooms provavelmente são humanos que foram consumidos por bactérias mutantes e se transformaram nisso. Por isso que eles fazem sons humanos imitando pedido de socorro, porque tem uma pessoa ali, ou restos de pessoas ali. Tá, Victor, mas a criatura que a gente viu na Found Footage 3 que tem uma forma mais humana e mais rápida? Bom, eu não sei. Aparentemente, ele é uma outra criatura, já que ele tem outro nome dado pelo próprio KinePixels, e se chama a natureza morta. E a natureza morta, com um pouco que a gente viu, parece ser muito mais agressiva até que a forma de vida. Então, provavelmente são criaturas diferentes, mas eu acredito que ainda seja de origem bacteriana. Ah, e essa é pra quem diz que as backrooms do KinePixels não tem entidades e que o filme não vai ter entidades, e sim só terror psicológico. Aqui só foi documentado 4 entidades. No filme pode ter até muito mais e vocês nem sabem. Então podem esperar monstros no filme sim, principalmente esses esguios, porque são basicamente os principais dessa série. Povinho, eu copiei o whip de novo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, que deu um trabalhão. E se eu tiver errado alguma coisa ou esquecido alguma coisa, podem corrigir ou falar aqui nos comentários, beleza? E se tiver uma teoria boa também pra explicar, diga aqui nos comentários também, que eu vou ficar muito feliz de ler, porque essa obra tá muito boa e eu tô muito ansioso pro filme. E falando no filme, muito provavelmente ele vai expandir coisas da história daqui da série do YouTube, então fiquem ligados que pode ter alguma conexão, já que o protagonista do filme, chamado de Clark, é visto em uma câmera de segurança dentro das backrooms, datadas em 1990, ou seja, talvez o filme se passe nos anos 90 ou ele na verdade tá viajando no tempo mais uma vez. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, compartilha pros seus amigos e hype o vídeo aí embaixo. Enfim, nos vemos na próxima, um beijo e tchau, tchau.